Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula em casa. Estou de máscara devido à pandemia, mas como estamos no estúdio, respeitando os protocolos de segurança, o distanciamento, eu vou higienizar as minhas mãos, retirar a máscara pelo elástico, higienizar novamente, para a gente dar seguimento à nossa aula de hoje. Sou a professora Alexandra Mello e a nossa aula de hoje é para o 5º ano de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do valor posicional de um algarismo dentro de um número. Então, por exemplo, dentro de um número eu tenho o número 7 e dependendo da sua posição dentro deste número, eu tenho um outro valor. Para a gente poder fazer e visualizar esse movimento, a professora optou em usar o quadro de classes e ordens, para vocês poderem visualizar melhor essa questão do valor posicional. Só retomando, a gente já viu o quadro de classes e ordens na última aula, a gente precisa lembrar que dentro do quadro de classes e ordens, a cada 3 ordens eu tenho uma classe, certo? E que a gente sempre distribui um número no quadro de classes e ordens da direita para a esquerda. Então, eu vou distribuir com vocês aqui 2 números, os 70.000 e os 700. Vamos lá? Aqui eu estou distribuindo os 70.000, está na classe dos milhares, na 5ª ordem, que é a ordem da dezena. E os 700, que está na primeira classe, na 3ª ordem, que é a ordem da centena. Nesses 2 números, a gente vê o algarismo 7. Um na ordem da dezena, 5ª ordem, e o outro na ordem da centena, a 3ª ordem. Do jeito que a gente consegue visualizar aqui, a gente já percebe que apesar de ser o mesmo algarismo, ele tem valor completamente diferente. Esse 7 dos 70.000, ele vale 70.000 unidades, ou 70 dezenas de milhar. E já o algarismo 7 dos 700, ele vale 7 centenas ou 700 unidades. Então, eu tenho o mesmo algarismo, porém, com um valor completamente diferente. Para vocês entenderem melhor, refletirem sobre esse assunto, nós vamos fazer uma análise. Aqui nós temos o número 242 mais 42. A gente vai armar, essa adição de 2 maneiras diferentes e eu quero que vocês observem essas adições, os números que compõem a adição e que percebam o que tem de semelhante nessas adições e o que nós temos de diferente nessas adições. Aqui nós armamos a primeira operação. 242 mais 42, 662 o resultado. E aqui nós estamos armando a segunda operação, que tem como resultado 284. Peço que vocês olhem com atenção, observem e me digam o que vocês percebem de diferente, o que tem de semelhante nessas adições. Por que tem essa diferença se estamos usando os mesmos números? Vamos lá? Então, agora a gente vai levantar com vocês essas observações que vocês fizeram. Bom, o que a gente percebe? Primeiramente, que o número 42, o algarismo 4 da primeira operação, o algarismo 4 está na ordem da centena. E na segunda operação, o algarismo 4 está na ordem da dezena. Outra observação que a gente pode fazer, que o resultado dessa adição, apesar de usar os mesmos números, o resultado é completamente diferente. Por que isso acontece? Vamos ver? Nós temos aqui o quadro de classes e ordens, até a 3ª ordem, que é a primeira classe. E eu vou distribuir o número 242, sempre da direita para a esquerda, e 42. O que a gente percebe ao distribuir esse número? Usando o nosso quadro de classes e ordens, que o algarismo 4, ele está na ordem da dezena. Pensando no que a gente já viu
sobre o quadro de classes e ordens, distribuindo esse número no quadro de classes e ordem, observando as duas operações e os algarismos 4 na primeira operação, na ordem da centena, o algarismo 4 na segunda operação, na ordem da dezena. Qual das duas operações está correta? Qual vocês acham que está correta? Aqui a professora distribuiu as duas operações que foram realizadas de maneiras diferentes, só que num quadro de classes e ordens. E lá nas operações, a gente viu que o 4 da primeira operação estava na segunda ordem, que é a ordem da dezena, e da segunda operação, o 4 estava na terceira ordem, que é a da centena. Então, a professora respeitou aquela mesma estrutura, só que no quadro de classes e ordens. Para a gente retomar, a gente já viu que no quadro de classes e ordens, a gente precisa distribuir o número sempre da direita para a esquerda. E ele é usado para os algarismos, para a gente preencher o quadro de classes e ordens com algarismos, né? Não com símbolos como aparece aqui. Então, muito bem, parabéns para quem disse que a operação correta é 242 mais 42, sendo o 4 na segunda ordem, que é a ordem da dezena. Né? A operação onde o algarismo 4 aparece na terceira ordem com a ordem da centena está incorreta, porque nós temos dois algarismos no número 42, que é o 2 e o 4. Então, ele é um número composto por duas ordens. Né? Então, quando eu coloco 4 na terceira ordem, que é a ordem da centena, eu estou dizendo que o meu 4, ele vale 400. Eu tenho um número de 3 ordens e não de 2 ordens. Tá? Então, parabéns para quem conseguiu fazer esse movimento. Só retomando o que a gente viu hoje, a gente aprendeu a importância de estar atento, de observar o algarismo e o valor que ele corresponde. Né? Porque quando eu mudo, a gente viu na nossa aula, que quando eu mudo o meu algarismo de posição em outra ordem, eu acabo mudando o seu valor. Então, isso é muito importante, né? No dia a dia de vocês, na hora de fazer uma situação, um problema, vocês mudarem essa posição, altera o valor do seu número. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, gente. Um beijo da Pro.